Boas pessoal, bem-vindos à quarta parte do oitavo vídeo de coleções completas. A coleção Heróis Marvel do Público Levoar começou bem e ainda terminou melhor. Temos aqui o nono volume, Madripoor, do Wolverine. Considerado uma das melhores fases do Wolverine nos anos 80, Madripoor fala-nos de uma época em que os X-Men, ao lutarem contra um inimigo, são dados como mortos e aproveitam essa situação para agir furtivamente nas situações futuras, estabelecendo a sua base de operações na Austrália, numa aldeia isolada, e com a ajuda de um novo elemento chamado Telesporter. Era um índio aborígene que eu nunca entendi muito bem se ele era mutante, se ele era feiticeiro. Ele não falava e então era um pouco difícil de avaliar. Os X-Men atuam a partir da Austrália em todo o mundo, simplesmente telesportando-se para esse sítio, agindo furtivamente, de certa maneira, para proteger os amigos e familiares que já tinham sofrido já tinham sofrido nas mãos dos seus inimigos e desta maneira tornando-se muito mais mortíferos. Wolverine sempre foi um agente único e, exatamente, paralelamente a estas aventuras, passou a agir em Madripoor. Madripoor é uma ilha a sul de Singapura, uma ilha fictícia que não existe. Uma ilha fictícia, obviamente, não existe. E eu, na altura, li estas histórias e achei espetaculares. Eram histórias fantásticas. Temos aqui uma imagem de Madripoor, fantasticamente descritas por Chris Claremont e desenhadas, penso que foram todas elas desenhadas por o fantástico John Buscema. Madripoor dá-nos um pescar de olho Casablanca, onde qual Ridrix Café. Logan, se não me engano, chega a ter mesmo aqui um bar chamado Princess. E assume uma nova identidade, Caolho, ou Leather, se não me engano, em inglês. Exatamente porque se o Wolverine estivesse vivo, os X-Men estavam vivos, e não era por ele que os X-Men iriam revelar a sua identidade ao mundo. É verdade, eu tinha esquecido de dizer que havia um feitiço, havia uma criatura que lhes colocou um feitiço em cima. Eles não podiam ser gravados em nenhum sistema eletrónico, portanto eles estavam podiam agir perfeitamente furtivamente em todo lado. As suas aventuras em Madripoor são espetaculares, são viscerais. O Wolverine, muito pouca vez, desembainha as suas garras, porque ele não pode revelar a sua identidade, e quando o faz é para matar, e realmente são histórias recheadas de aventuras e de emoção. O que eu não tinha lido na altura é a história inicial em Madripoor, onde ele reencontra uma amiga uma antiga amiga e a ajuda a escalar, a fazer a sua escalada ao poder para eliminar o rei do crime de Madripoor, tornando-se ela a rainha do crime de Madripoor. Ela que era uma das suas bitches, uma das suas namoradas. Wolverine Logan consegue assim a sua posição neste reino fictício e dando-nos a nós, nesta fase, histórias emocionantes que nunca mais se voltaram a repetir. Eu recordo na altura que depois cheguei a ler que os X-Men acabam por revelar a sua identidade ao mundo, e penso que estas histórias em Madripoor devem ter terminado. Eu quando peguei neste álbum pensei que as histórias todas estavam aqui, mas infelizmente não estão. Está apenas o início, apenas, só seja, ainda são 214 páginas. Está o início de Wolverine em Madripoor e penso que são mais 4 aventuras. Ele ainda é auxiliado em Madripoor por vários personagens, incluindo Jessica Drew, a primeira Mulher-Aranha, porque existiram duas, que nesta altura tinha perdido os poderes. Eu nunca entendi muito bem essa fase. Tinha perdido os poderes, mas mantinha alguns poderes. Aconselho-vos vivamente a lerem qualquer tipo de aventura destas de Wolverine e Madripoor, porque são excepcionais e diferentes de tudo o resto que já se tinha visto até agora. Estamos aqui então no 10º volume, A Justiceiro em Diário de Guerra.
Punisher, eu prefiro o nome inglês. É fantástico como Frank Castle é talvez, para mim, um dos personagens mais fantásticos do universo Marvel. Eu não sei se estou sempre a dizer isto, mas sinceramente, o que sempre me fascinou na Marvel foram as guerras cósmicas e galácticas, sei lá, do X-Men, do Vingadores, do Quarteto Fantástico. Frank Castle é um homem com um passado terrorizante. Toda a sua família foi assassinada em Central Park por duas gangues rivais da máfia e ele então jurou uma guerra contra todo o crime sem precedentes. A guerra contra o crime não é uma guerra honesta. Ele jurou matar todos os criminosos que existem à face da Terra. E isto é uma missão que nunca está terminada. A punição deles é a morte. E a sua missão nunca finalizará. Eu não sei, eu acho talvez pela motivação, talvez pela profundidade que este personagem tem, que é provavelmente um dos personagens mais intensos da Marvel e o derradeiro anti-herói. Esta fase de War Journal, escrita por... agora esqueci o nome dele. Escrita por Karl Potts, que também fazia os esboços destas histórias, e desenhada pelo fantástico Jimmy Lee. É um daqueles desenhadores que eu queria vos chamar a atenção, que realmente é inconfundível. Eu gosto imenso destes desenhadores que têm um traço único e realmente inconfundível de todos os outros, e Jimmy Lee é um deles. Esta é uma fase em que ele era bastante novo, e realmente nota-se aqui o pormenor destas histórias fantasticamente escritas por Karl Potts. Eu não sei, eu gosto imenso de tanto de Punisher como de Daredevil. Acho que é dos dois personagens mais profundos, mais intensos que existem na Marvel. São histórias que me dizem muito e aconselho vivamente a lerem. Se lerem Punisher, que leiam inicialmente esta fase do Punisher, porque ele, que era um vilão de segunda ou terceira categoria do Homem-Aranha, elevado a personagem principal da Marvel, foi uma ascensão fantástica e muito em parte através destas histórias. Realmente eu li as histórias iniciais do Punisher e não achei muito interessante. As motivações eram basicamente as mesmas, mas ele era considerado um maluco, e ele ainda é um maluco, mas penso que Jimmy Lee e Karl Potts deram-lhe uma dimensão completamente diferente no seu War Journal. E realmente é um dos personagens mais interessantes, mais intensos, a par do Batman. Só que eu acho o Batman um pouco mais interessante do que Frank Castle, porque o Batman, mesmo depois de passar todas as dificuldades que passou na vida, mantém um código de honra. E ele também, e Punisher, Frank Castle também tem um código de honra, e o código é matar toda a gente, matar todos os criminosos. Ele não mata pessoas inocentes, apenas a escória da sociedade. E temos aqui um fantástico, brutal álbum. Como é que eu vou-vos dizer? Estarei a dizer isto todos os álbuns. Graduação. Em primeiro lugar, tenho que explicar como é que aprendi e como é que comecei a ler sobre o X-Men. Eu comecei a ler o X-Men na sua fantástica fase de Chris Claremont e John Byrne. E realmente a segunda formação do X-Men, Wolverine, Colossus, Tempestade, Nightcrawler e Ciclope, foi a fase que mais me diz, que mostrou o que era o X-Men e que comecei a gostar do X-Men. Eu nunca gostei muito da equipa original, até ter lido, não neste álbum, mas há uns anos atrás, estas fantásticas aventuras de Roy Thomas e Neil Adams, inacreditavelmente bem escritas e bem desenhadas, uma das melhores duplas, a par mesmo das melhores duplas que já existiram na Marvel, de desenhadores e argumentistas, uma das mais fantásticas fases que já existiram na Marvel, de uma super equipa. Mais do que Roy Thomas ter dado uniformes diferentes aos X-Men iniciais, é a maneira como as histórias são escritas, os desenhos de Neil Adams, fotorrealistas. Vou tentar mostrar alguns, porque realmente é um traço único, que eu ainda irei falar de Neil Adams nesta coleção. Um traço único e invulgar. Este desenhador tem realmente o dom para o desenho e tem um traço bastante peculiar. Roy Thomas
acaba por implementar, se calhar, aquilo que faltava a Stan Lee. Nas histórias é chato estar a dizer isto, mas é verdade. Eu não achava o X-Men muito interessante, e acho que ninguém achava. Esta fase é muito empolgante, revistas passaram a vender muito mais, mas as estatísticas que eles tinham na Marvel não acompanhavam a atualidade. E pensando que a revista estava a vender pouco, decidiram cancelar esta fase ao final de alguns números, terminando uma das melhores fases do X-Men, que a mim tinham passado despercebido. Isto também, então, assim, estamos a falar de histórias de 1969, se não me engano, exatamente, 1969-70, nasci em 74. Determinados, alguns vilões que eu tinha conhecido, como está aqui este quadradinho, alguns vilões que eu tinha conhecido como inimigos da segunda formação do X-Men estão aqui, como Sauron, os Sentinelas, o Magneto, óbvio, o Magneto já vinha de trás, foi o primeiro vilão do X-Men. Solaris foi inicialmente um inimigo. Solaris foi inicialmente um inimigo dos X-Men originais, nesta fantástica aventura que não é escrita, não é desenhada por Neil Adams. Está aqui. Não é desenhada por Neil Adams, mas sim desenhada por Doc Heck, que imita o seu desenho, que imita a sua forma de desenhar. E mostra ele não era um super vilão, era um rapaz confuso, manipulado pelo seu tio, num ódio racista contra os americanos e tudo o que os americanos tinham feito em Hiroshima, produto exatamente desse ataque. Solaris é um mutante que tem a capacidade de gerar raios poderosíssimos das mãos e a capacidade de voar. Acaba durante a aventura, matar o seu próprio pai. Matar não, é o tio que mata o seu próprio pai e revelar a verdadeira face do homem maligno que o manipulava. Mais tarde, é ele próprio, Solaris, que pertence à segunda formação do X-Men, pelo menos na primeira aventura. Shiro era um homem que não tinha uma personalidade muito peculiar. E não funcionava bem em grupo. Ainda somos presenteados uma última história desenhada por o fantástico Sal Buscema, o X-Men contra o Hulk, e realmente foi das fases mais empolgantes. Só para vos revelar aqui uma fantástica desenlace numa das histórias que eu achei empolgante. Larry Trash, filho de Bolivar Trash, o criador original dos Sentinelas, e os Sentinelas são dos vilões que proporcionam histórias fantásticas do X-Men. O caso é de Dias do Futuro Passado, que é exatamente popularizado por isto. Decide matar todos os mutantes e dá a ordem final para que eles eliminem todos os mutantes na área, todos os mutantes no mundo. O seu amigo, um indivíduo que o acompanhava, ele não é muito importante para a história, simplesmente é para lhe retirar um medalhão que Larry Trash usava, que o seu pai tinha-lhe feito prometer que nunca o tirasse. Os Sentinelas pegam nele e dizem que neste momento ele será eliminado. Larry Trash, o filho do criador dos Sentinelas, era ele um mutante e estava na linha para ser eliminado. Eu achei este volte-face fantástico numa das histórias e realmente foi um dos melhores álbuns desta coleção. Fantástica fase, a par mesmo do seu melhor na Marvel, do seu melhor, estou a falar da fase de Chris Claremont e de Bertrand Bryan. Graduação é de uma das melhores fases de histórias do X-Men que há da primeira formação.